Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo, crucificado, ressuscitado. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso encontro semanal, a reflexão do Evangelho Dominical. Hoje, 27º domingo do Tempo Comum, 5 de outubro de 2025. Nesta semana, teremos um momento muito importante para a vida da Igreja no mundo. No dia de ontem, 4 de outubro de 2025, dia em que marca a festa de São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da vida da Igreja, que se despojou de todos os seus bens, de todas as suas riquezas, foi viver na pobreza para vivenciar melhor a sua missão de servir a Cristo e servir aos irmãos e a sua Igreja. O Papa Leão XIV assinou a sua primeira exortação apostólica com o título Dilexi Te, ou seja, Eu Te Amei. Na próxima quinta-feira, dia 9, esta exortação apostólica será apresentada no Vaticano, no horário local, às 11h30. Estejamos, portanto, em oração e esperamos, de coração aberto, de mente aberta, qual será a exortação que o Papa Leão XIV quer nos apresentar com Eu Te Amei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez estamos diante de uma reflexão muito profunda apresentada a nós pelo evangelista Lucas e que a Igreja nos coloca para refletirmos neste dia, neste 27º domingo do Tempo Comum. Pois bem, a expressão aumenta a nossa fé, pedida pelos apóstolos a Jesus, quer dizer que ainda a fé não é suficiente. Mas se ainda a fé não é suficiente, ela precisa caminhar. E se a fé precisa caminhar, ela não é uma quantidade, mas um movimento. Muitas vezes nós usamos a expressão: essa pessoa tem muita fé. Essa pessoa tem pouca fé. Medimos a fé em quantidade, quando na verdade não se pode chegar a esse patamar. O correto seria dizer: essa é uma pessoa de fé. Ela caminha para contemplar a sua fé, para experienciar, vivenciar a sua fé. É impossível
medirmos o tamanho da fé, a quantidade da fé. Não podemos reduzir a fé a números, a quantidades. Se assim o fizermos, estaremos reduzindo a nossa capacidade de compreender o mistério de Cristo, embora não o compreenderemos na sua totalidade. O grão de mostarda, aqui apresentado no Evangelho por Jesus, é muito pequena a sua semente. Mas a mostarda é a maior de todas as hortaliças. E quando Jesus faz esse comparativo da fé com o grão de mostarda, ele quer dizer que a nossa fé precisa ser uma sementinha que vai sendo alimentada diariamente para que ela possa se tornar uma fé profunda, vivencial, interior e exterior. O que quer dizer isso? Não podemos permanecer com a nossa fé só para nós, mas ela precisa ser mostrada, não em palavras, mas em atitudes, em ações, às outras pessoas. Nós precisamos vivenciar a fé no projeto de Deus a partir de ações concretas vivenciadas no nosso dia a dia. São Tiago ia dizer assim, ou diz assim na Sagrada Escritura: a fé sem obras é morta. Então precisamos de uma fé viva, precisamos de uma fé com obras. E aí Jesus exagera um pouco quando diz assim: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer a essa planta: arranca-te daqui e vai para outro lugar, que ela iria. Quer dizer, quando absorvemos a fé, quando vivenciamos a fé, quando realmente nos colocamos em sintonia profunda com Deus, somos capazes de realizar muitas coisas em nossa vida por meio da fé, estendendo-a para outras pessoas. Num conceito filosófico, numa contiguidade, ou seja, numa extensão da nossa fé para os demais que estão ao nosso redor e que precisam, talvez, apenas de uma palavra de conforto. Quando Jesus cita o exemplo do servo que vem, que faz a sua missão, essa é a missão que lhe foi dada. É o compromisso que ele precisa cumprir. Mas não pode ser somente o compromisso. Eu fiz o que devia ter feito. Depois disso, nada mais importa. Eu preciso sim avançar mais. Eu preciso ter um olhar profundo para a realidade em que eu estou vivenciando, para perceber que às vezes as pessoas precisam do meu abraço, do meu carinho, do meu ouvido para escutar, da minha voz para animar e assim por diante. Por isso que quando Jesus diz: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer, Ele quer nos desafiar, no sentido de que não podemos fazer só aquilo que é o trivial da nossa fé. Rezar de manhã, rezar à noite, ir para a igreja. Precisamos fazer mais. Mas é bom entender que a tradição
inútil talvez não seja a mais adequada, porque fé não é inutilidade. Ações, serviço não é inutilidade. Mas o melhor seria podermos dizer: somos humildes servos, fizemos somente o que devíamos fazer, precisamos fazer mais. Por isso, amados e amadas, sejamos fiéis à nossa fé. Cumpramos com o nosso compromisso de cristãs e cristãos, abraçando a nossa fé, vivenciando a nossa fé, interiorizando a nossa fé, exteriorizando a nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém.